Olá, essa é a segunda parte de um vídeo em que eu estou explicando um exercício que eu fiz para eu poder praticar o PROC-V e o índice mais CORRESP. No vídeo anterior, a gente resolveu o exercício de PROC-V. Agora, vamos resolver os exercícios de índice CORRESP. Né? Lembrando por que o índice CORRESP ele é mais interessante? Porque o PROC-V, né, se a gente for ler aqui a definição, procura-se um valor na primeira coluna esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Ou seja, o PROC-V ele é muito limitado, né? Ele só faz esse movimento aqui. Ou seja, se o que você estiver procurando não tiver na primeira coluna, né? Se o seu valor de referência não tiver na primeira coluna, ele não vai funcionar, né? Seria a mesma coisa, por exemplo, nesse exercício aqui, se ao invés do código de venda, se eu tivesse buscado isso aqui, por exemplo, pelo código do produto, ele não ia funcionar, porque não é a primeira coluna. Pode fazer para testar. Então, índice CORRESP. O que a gente tem que lembrar, né? O índice retorna, vamos ler aqui, retorna um valor ou a referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica, de um dado intervalo. Ou seja, quando você tem o índice e você joga um valor dentro dele, e você joga uma linha e uma coluna, né? Ele vai retornar qual que é o valor que está relacionado a essa linha e a essa coluna, né? É isso que o índice faz. Sugiro bastante o vídeo do canal Hashtag, que ele explica perfeitamente isso. E o CORRESP, né? Como é que ele funciona? Agora, ele não retorna o valor, mas ele retorna o índice, né? Isso é muito interessante. O CORRESP retorna a posição, ou seja, retorna um número de um valor, né? E por isso que os dois funcionam muito bem juntos. Quando a gente usa índice, né, e CORRESP, na verdade, o que a gente quer é que o CORRESP ele vai equivaler à linha ou à coluna, né? Quando a gente usa dois CORRESPs. Então, o CORRESP vai equivaler à, à linha que nós queremos no índice, né? Que nós queremos no índice. Opa, índice, certo? Ou a coluna, né? Quando a gente tiver dois CORRESPs. Eu também fiz um exercício para praticar quando a gente tem dois CORRESPs. Então, vamos lá. Então, recapitulando, vamos botar uma colinha aqui. O índice retorna o valor da célula. E o CORRESP retorna o número, né? Vou botar um número para ficar mais fácil. O número da célula, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente quer nesse exercício aqui? A gente quer retornar a cidade, né, em que a venda foi feita e onde que a gente vai buscar essa cidade? Lá, a partir do número da filial. Ou seja, a partir do número da filial, a gente quer ir lá nas filiais, né, e retornar a cidade onde a venda foi feita. A mesma coisa, o estado. A gente quer, a partir do número da filial, a gente quer vir aqui nas filiais e retornar o estado, né, em que a venda foi feita. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que abrir é o índice, né? E o índice, qual que é o primeiro argumento? O primeiro argumento do índice, a gente tem que pensar onde que eu estou procurando, né? Onde que eu vou procurar esse valor? Bom, eu vou procurar lá nas filiais, né? Eu vou procurar a cidade, é o que eu quero. Ok. Qual que é o número da linha? Aqui que fica interessante, porque aqui agora, né, que a gente vai colocar o CORRESP. O CORRESP, ele está substituindo o número da linha. É só isso que ele está fazendo. Então, qual que é o valor que eu quero? Eu quero esse valor. Beleza, aonde que ele está? Qual que é a matriz que ele está? Está lá nas filiais, está aqui, né? E qual que é o tipo de correspondência exata, né? Porque é um texto aqui. Ok, certo. Então, por que eu tenho que fechar dois parênteses? Porque esse parênteses aqui está fechando o CORRESP e esse parênteses aqui fecha o índice, né? Quando eu dou um ok, pronto. Agora eu tenho as cidades, né?
Então, vamos recapitular. Isso aqui foi muito difícil para eu entender, mas agora eu acho que já está mais claro. Então, o que que a gente fez? A gente pediu... O que que o índice fez? O índice buscou nessa coluna aqui, né? Qual era a linha relacionada à filial, né? Vamos fazer agora a mesma coisa com o estado. Então, ó, índice, ok. Eu tenho que pensar assim, onde que estão os dados que eu quero retornar? Bom, os dados que eu quero retornar estão aqui, na filial, é o estado. O que eu preciso agora é saber qual que é a linha. E quem vai me dizer qual que é a linha é o Corresp. O Corresp vai me falar que lá na minha tabela, em relação à filial, vai buscar a filial, né, na matriz, que é o nome das filiais, né, correspondência exata, de novo, dois parênteses. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele está, o índice, nessa matriz aqui, estado, nessa coluna aqui, estado, ele quer a linha correspondente ao código da filial da minha tabela de vendas, né, onde que está procurando o código da filial? Aqui no código da filial. E é isso, e vai retornar a correspondência exata. Então, ó, pronto, por isso que retornou os estados aqui, né? Então, a gente está pegando o índice, a primeira coisa que a gente faz, né? A gente marcou o que que a gente queria, onde que era para procurar a linha, ok? Quem está me dizendo qual que é a linha? O Corresp. Então, eu estou falando, ó, ficou o negócio aqui na frente. Então, estou falando, ó, em relação a quando for essa linha aqui, o arroba está falando isso, né? Essa linha aqui, você vai procurar lá nessa coluna aqui qual que é a linha referente. E aí ele vai falar, a linha 7, a linha 7 é RJ, né? É isso que ele está fazendo. E agora, um exercício mais interessante, né? Em relação a índice Corresp. Assim como o anterior, né? A gente vai repetir 4 vezes a mesma coisa, mas que é interessante para a gente poder internalizar, né? Então, o código de venda, de novo, eu botei uma validação de dados aqui, está fazendo o mesmo efeito ali, a gente pode ver. E agora, o que que esse exercício está pedindo? A partir do código da venda, a gente quer retornar qual foi a filial, qual é a cidade dessa filial, qual é o estado dessa filial, né? E a data em que a venda foi feita. Então, agora utilizando índice Corresp. Nesse caso aqui, eu poderia usar PROC, porque o código de venda está à esquerda, mas se o código de venda tivesse em outro lugar, não daria para usar, né? Então, de novo, agora eu quero índice, eu tenho que pensar aonde que está o dado que eu quero, né? Ó, eu quero a filial. Então, ó, índice, o que que eu quero? Eu quero a filial. Agora sim, né? Qual é a linha? Quem vai me dizer qual que é a linha? Vai ser o Corresp? Eu quero esse valor, aonde que ele vai procurar? Agora sim, no código de vendas, né? E a correspondência é exata. Fecha dois parênteses. Filial 9. Ok? Filial 9. A cidade. Vamos lá. Índice. Aonde que estão os valores que eu quero procurar? Tá na coluna cidade? Ok? E qual que é o valor que eu quero procurar? Qual que é a linha que eu quero procurar? É a linha correspondente a esse valor nessa coluna. Tá ficando mais claro? Para mim, começou a ficar mais claro depois que eu fui fazendo. Pronto, né? Então, é filial 9 da cidade de Canoas. Ok, e qual que é o estado? Bom, índice, eu tenho que pensar assim, aonde que está o dado que eu quero retornar? Tá nessa coluna, ok. E qual que é a linha? A linha eu vou descobrir a partir do Corresp, que vai ser esse valor, a posição desse valor, na verdade, né? Assim que a gente lê, a posição desse valor nessa matriz, a correspondência exata. Ok? Até agora está batendo. E qual foi a data da venda? Mesma coisa, a gente quer o índice, né? Qual o valor que eu quero retornar? Eu quero retornar a data da venda. E como que eu vou chegar lá? Como que eu vou saber qual que é a linha correspondente? Com o Corresp, porque eu quero esse valor
né? Perdão, eu quero a linha correspondente, né, a esse valor nessa coluna, né? Fecha 2. Pronto. Então, vamos conferir? Bom, a venda 4. A venda 4 foi na filial 9, na cidade de Canoas, que fica no Rio Grande do Sul. E a data foi dia 10. Ok. E se eu fosse para a data 7? A venda 7. A venda 7 foi na filial 8, que é a filial de Novo Hamburgo, que também fica no Rio Grande do Sul. E foi dia 23 de 23 de 1 de 2024. É isso, esse exercício me ajudou bastante. Eu fiz e refiz várias vezes e espero ajudar alguém também. E o próximo que eu vou gravar vai ser esse aqui, índice com 2 corréspes. Queria agradecer a essas duas pessoas, né, tanto ao Eduardo quanto ao João, porque realmente o conteúdo deles me ajudou demais a poder entender o funcionamento dessas funções.